como agora esse compartilhamento do Khalil Gibran, faz tempo que eu não trago o Khalil aqui, e que traz um texto interessante que fala sobre o pássaro e o homem, que tem essências diferentes. O homem vive à sombra de leis e tradições por ele inventadas. É impressionante, né? Eu vou fazendo eventualmente aqui alguns parênteses, o quanto a nossa natureza se torna muitas vezes artificial diante de criações de mundos, de culturas, de entendimentos, de ideias que podem ser úteis em muitos aspectos. Afinal de contas, é uma característica dos animais. A gente tem as próprias culturas, inclusive os pássaros têm culturas de pássaros, mas a questão do homem é que muitas vezes as nossas tradições se tornam maiores do que essa condição essencial que o Gibran compartilha em relação aos pássaros que vivem segundo a lei universal. Essa lei universal que faz girar os mundos. Acreditar é uma coisa, e viver conforme o que se acredita é outra. Muitos falam como o mar, mas vivem como os pântanos. Eu gosto disso aqui. Muitos falam como o mar. Eu posso acrescentar, muitos falam e pensam e vivem como o céu. Muitos andam, vivem, sentem, amam como a natureza, como as árvores. Porque eu repito aquilo que eu gosto de dizer. Existe uma linguagem universal, existe um pulsar silencioso, e eu chamo esse pulsar muitas vezes de música que está tocando na vida, e estimulo você que me ouve a desenvolver a sensibilidade e a habilidade de ouvir essa música, de sentir essa música, porque o mais lindo disso é que uma vez que você se conecte a essa música universal, ela se manifesta em você conforme o seu olhar, conforme a sua linguagem, conforme a sua característica. Não existe um jeito de manifestar a composição universal. Beethoven manifestava com piano, poetas manifestam com textos, gente humilde, gente que cuida da outra pessoa, cuidadores, manifestam com cuidado, mães e pais manifestam em amor, porque a linguagem ela se adapta àquele que ouve, àquele que sente, àquele que se conecta a essa sinfonia universal. Por isso eu gosto dessa ideia de falar como o mar, porque o mar só usa uma linguagem própria para expressar uma música que não é propriamente o barulho das ondas, mas que está lá também. Mas apesar de muitos falarem como o mar, vivem como pântanos. Muitos levantam a cabeça acima dos montes, mas a sua alma jaz nas trevas das cavernas. A civilização é uma árvore idosa e carcomida, cujas flores são a cobiça, o engano, e cujas frutas a infelicidade e o desassossego. Deus criou os corpos para serem templos de almas. Devemos cuidar desses templos para que sejam dignos da divindade que neles mora. Procurei a solidão para fugir dos homens, de suas leis, de suas tradições, do seu barulho. E essa solidão, descrita pelo Gibran, não necessariamente, apesar de poder também, eventualmente eu acho até necessário, mas não precisa ser literal, né? Mas existe uma dimensão de silêncio interior que te coloca mesmo diante do barulho em paz. Os endinheirados pensam que o sol e a lua e as estrelas se levantam dos seus cofres e se deitam nos seus bolsos. Os políticos, os políticos, esses que as pessoas amam, enchem os olhos dos povos com poeira dourada, e os seus ouvidos com falsas promessas. E os sacerdotes, hein? Esses que aconselham os outros, mas não aconselham a si mesmos, presos muitas vezes na sua vaidade e na sua pequenez e na sua presunção de serem representantes de algo. Isso quem está dizendo aqui sou eu, que não lhes pertence. Que o sacerdote que de alguma maneira pretende reproduzir em alguma medida aquilo que é maior do que eles, porte-se como tal, seres menores, portadores honrados de algo que não lhes cabe e muito menos se modela na própria linguagem teológica ou sacerdotal. Mas voltando para o Gibran, os sacerdotes aconselham os outros, mas não a si mesmos, e exigem dos outros o que não exigem de si mesmos. Vã é a civilização e tudo o que está nela é vão.
As descobertas e invenções nada são senão brinquedos. Com a mente se diverte do seu tédio. Cortar as distâncias, nivelar as montanhas, vencer os mares, tudo isso num passe de aparências enganadoras que não alimentam o coração, não elevam a alma. Quanto a esses quebra-cabeças chamados ciências, artes, nada são senão cadeias douradas com as quais o homem se acorrenta, deslumbrados com seu brilho e tilintar. São os fios da tela que o homem tece desde o início do tempo, sem saber que, quando terminar sua obra, terá construído a prisão dentro da qual ficará preso. Uma coisa só merece nosso amor e nossa dedicação. Uma coisa só. Uma coisa só. É o nosso despertar de algo no fundo dos fundos da alma. Quem o sente não pode expressar em palavras. E quem não o sente não poderá nunca conhecê-lo através de palavras. Faço votos para que aprendas a amar as tempestades em vez de fugir delas. Khalil Gibran.